Muito bem, gente. Está aí, sempre assuntos de interesse, não só para o produtor rural, não só para o setor do agronegócio, o setor agropecuário, mas para todos, enfim. E é o que a gente procura trazer aqui para poder esclarecer, às vezes, algumas dúvidas, tratar de alguns temas que realmente valem a pena. E hoje nós vamos falar sobre leishmaniose, que é uma zoonose, e para isso eu estou recebendo aqui uma doutora, uma professora que a gente conversava e falava, mas eu trago ser professora ou doutora, como é que vai ser? Mas enfim, o que importa é o conhecimento dela e a capacidade que ela tem, um trabalho muito bacana que ela está desenvolvendo e muito útil também, de grande utilidade pública. Eu estou recebendo a Juliana Arena Galhardo, que é professora de doenças infecciosas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é também veterinária. E a gente vai conversar sobre isso. Não é, Juliana? Seja bem-vinda, boa tarde. Oi, boa tarde, obrigada pelo convite, por nos receber aqui no programa. Para a gente é uma lisonja poder falar para todo mundo. Nós que agradecemos mesmo, Juliana, porque é informação de interesse muito útil para as pessoas, o que a gente quer. E é importante a gente orientar, porque muita gente tem dúvidas, não sabe bem o que é, e a gente procura, na medida do possível, esclarecer essas dúvidas. Nós vamos falar aqui dessa campanha, do leishmaniose, relacionado à leishmaniose, mas primeiro, vamos falar leishmaniose, zoonose. Primeiro, o que é uma zoonose? Uma zoonose, de modo geral, é uma doença que é transmitida entre homens e animais. A leishmaniose, em especial, é transmitida de animais para homens ou dos homens para os animais, certo. Mas depende de um vetor, depende de um mosquito. Tem algumas zoonoses que não precisam de um mosquito para que elas ocorram, certo. Mas essa em especial precisa sim. Eu não sabia também que podia ser do homem para os animais também. Ela é uma doença, entre aspas, promíscua, Ela pode ser transmitida, mas desde que sejam mamíferos, Animais, outras espécies animais que não mamíferos, geralmente não desenvolvem a leishmaniose doença, Certo. E a leishmaniose, o que é e qual a origem da leishmaniose? Então, o causador da leishmaniose é um parasita, Se chama leishmania, o agente, é um protozoário bem pequenininho, minúsculo mesmo. E existem duas modalidades dessa leishmania, Tem a leishmania, que é a causadora da leishmaniose cutânea, com lesões na pele, e a leishmaniose visceral, que é a que causa as lesões principalmente em baço, fígado, Fica uma lesão bem característica. As duas leishmanioses são causadas então por leishmanias, só que são leishmanias diferentes. Aqui no estado a gente encontra as duas, certo. As duas modalidades. Vamos falar um pouco de Mato Grosso do Sul. Eu achei interessante quando você mandou o release, a situação da leishmaniose visceral aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Fala pra gente sobre isso. Nosso trabalho em especial se preocupa bastante com a leishmaniose visceral, primeiro porque ela demora mais para ser detectada do que a leishmaniose de pele, a tegumentar. E segundo parâmetro é que a leishmaniose visceral está espalhada pelo estado todo e principalmente na capital, Três Lagoas e Corumbá. São os 3 municípios com maior número de casos, tanto de pessoas quanto de cães. Enquanto que na área rural tem atualmente muito menos casos. Certo. Então a doença sim passou por um processo de urbanização, que a gente chama, que saiu da área rural e veio para a área urbana. E para nós da universidade é muito importante estudar isso, porque era uma doença que era restrita, até muito tempo atrás ao mundo rural. E agora não, ela está em todo lugar. Certo. E se as pessoas não conhecerem sobre o assunto, e demorarem, por exemplo, para ter o diagnóstico, pode ser que tenha óbitos e tudo mais, É interessante que ela passou realmente a ser muito mais conhecida quando veio realmente para a cidade, Porque antes não tinha tanta divulgação, não sei se havia tanta incidência, eu acho que não tinha muita divulgação mesmo. Pouca divulgação e até assim, quando é o ciclo estritamente rural, o número de casos também costuma ser menor. A exposição das pessoas ou dos animais é diferente do que na área urbana. Aqui a gente está concentrado. É como se a gente aqui na área urbana tivesse confinado. Exatamente. A gente vive num confinamento aqui, é diferente, mas é um confinamento. Então o nosso rebanho está mais exposto do que se estivesse no mundo rural. Você trouxe umas imagens para a gente, se você já quiser pedir o pessoal, por favor, já possa nos mostrar umas imagens que a Juliana trouxe para poder ilustrar essa conversa aqui. Esse mapinha é um mapa bem fácil de compreender, Quanto mais escuro, maior número de casos registrados, um mapa da Organização Mundial de Saúde, principalmente aqui da região sul, da América do Sul, América Central. Então, leishmaniose é uma doença que está presente nas Américas. Sim. Principalmente América do Sul e Central,
E o Brasil está em destaque, né, bem escuro, né, a cor do mapa, que significa que é um país com alta possibilidade de transmissão. Então isso nos preocupa bastante, principalmente que agora vem Copa do Mundo, vem gente circular pelo país inteiro. Então, se já existe a transmissão no país e a gente mal tem achado os casos, imagina agora com a Copa do Mundo que pessoas podem trazer coisas novas ou levar, né, para seus países a doença. É verdade. Mas lembrando que a doença só é transmitida se tiver um mosquito presente. Essa série de mapinhas mostra a evolução, assim, desde a década de 80, né, até os anos 2000. Então, a doença que no passado era restrita, assim, no Brasil, à região Nordeste, foi avançando ao longo dos anos e hoje está restrita, aliás, não é restrita não, aliás, só a região Norte e um pedaço da Sul é que ainda são indenes, né, sem a doença. E nós estamos super representados nos pontinhos também. Mato Grosso do Sul, o Centro-Oeste como um todo já não está mais livre da leishmaniose, não. A questão climática, ela pode interferir nisso ou não? O clima, não só clima, como também as mudanças ambientais que a gente provoca. Esse mapa, ele mostra bastante isso. A história da leishmaniose aqui em Mato Grosso do Sul começou justamente quando foi feito o gasoduto. O gasoduto que veio da Bolívia, cruzou o estado e chegou no estado de São Paulo. Olha, exatamente então isso. Veio de Corumbá, passou toda aquela região central, Campo Grande, chegou em Três Lagoas e foi desembocar em Araçatuba. E continuou no estado de São Paulo, né? E toda essa região hoje é endêmica severamente. Todos esses municípios apresentam muitos casos de leishmaniose visceral, humana e canina. Puxa vida. E isso, lógico, está principalmente concentrado na área urbana por causa dessa questão da urbanização da doença. Mas veio do mundo rural. Então, na abertura dessa ferrovia e na abertura do gasoduto, a doença que era para ficar na floresta deixou de estar lá. Então, o manejo ambiental na época não foi adequado e o mosquito se aproveitou do momento e urbanizou, se viu feliz morando nos municípios. Ok. Esse daqui, né, esse gráfico, ele mostra nessas barras em laranja o número de casos da doença, né, isso é no estado todo. E as linhas em azul representam o número de óbitos. Sim, claro que estão em escalas diferentes, né? Mas é importante mostrar assim, que ao longo dos anos a gente teve um pico muito grande de número de casos, né? Mais ou menos ali no ano 2000 até 2007, 2009, teve bastante casos humanos. Só que a letalidade, né, o número de óbitos, acompanhou certinho esse número de casos e chegou no final dos anos 2000, ali, né, na primeira década, né, diminuiu bastante o número de casos, mas os óbitos permaneceram. Então, o que tem acontecido? As pessoas adoecem e morrem. E isso é uma preocupação muito grande. Isso aí é um perfil de uma criança, né, com a doença já avançada, em estado crônico, e esse perfil de emagrecimento, aumento do tamanho do abdômen, aumento do tamanho do fígado e do baço, a gente só observa quando a coisa já está crônica. Entendo. O início da doença não tem nada disso. A pessoa tem febre recorrente e febre de novo. E aí, hoje, a gente pega uma pessoa com sintoma de febre recorrente, dor no corpo, pensa o quê? É dengue. É dengue. E aí, demora o diagnóstico. Perfeito. Não, e quando você falou a questão, por exemplo, dos animais lá no campo, seriam o quê? Os animais da criação, os animais ali próximos, os animais selvagens, o que seria? Na área rural, é principalmente animal silvestre. Silvestre. E esses cães, né? Os cães que habitam junto com as propriedades, né? O cão doméstico que está na propriedade. Mas, assim, animais de grande porte, equino, bovino, já acharam o parasita neles. Certo. Só que ninguém provou que eles são um grande reservatório, né? Que seja uma grande preocupação pra gente. Igual a preocupação com o cão, por exemplo. Perfeito. Existe, eles podem albergar o parasita sem dúvida, mas assim, entre eles terem o parasita e poderem transmitir pra gente através do mosquito, isso não foi totalmente comprovado ainda, essa importância. Ok. E aí a campanha? Leishmaniose. O que é o Leishmaniose? Então, o Leishmaniose é o nosso projeto de extensão lá da universidade, ele nasceu de um projeto de pesquisa. Na pesquisa, a gente queria saber onde é que estava a doença, em Campo Grande principalmente, né? A gente começou aqui, e tentar diferenciar o que era caso humano, caso animal e onde que estava, em quais bairros estava distribuída a doença. E a gente descobriu que o bairro Aerorancho é o que mais tinha, muitas crianças faltavam às escolas, as pessoas adultas deixavam de trabalhar por causa de tratamento de leishmaniose.
Então a gente resolveu se mexer, sair só da pesquisa e ir diretamente aos bairros para falar sobre a doença para as pessoas. Né? Que é importante usar medidas de prevenção para que não cheguem casos graves, como por exemplo esse que está representado na tela. Exatamente. Né? Isso é bom porque é um alerta. A gente sabe que são imagens que chocam mesmo, né? Não é fácil mesmo a gente ver, mas é importante para que haja um alerta e uma conscientização por parte das pessoas mesmo. Até eu gostaria que colocasse aquela outra imagem, se for possível, do símbolo da campanha para a gente firmar mesmo, aquele estava anterior. Isso, obrigado, gente. É isso aí, para ficar bem marcado. Então agora vamos falando de prevenção, porque é importante isso, as pessoas terem essa consciência e se prevenirem, né? Porque é sempre melhor a prevenção que depois o combate, sem dúvida. Né? Na verdade, assim, a gente que estuda assim, a parte acadêmica da coisa sabe que é muito mais barato, proporcionalmente, prevenir do que depois ir lá apagar um incêndio. Certeza. Sem dúvida, né? Então, o que nós preconizamos no projeto? Preconizamos que as medidas de prevenção para leishmaniose não são únicas. Né? Hoje se debate muito a questão do vamos então eutanasiar o cão positivo ou não eutanasiar. O ponto não é só esse. Tem que ser feita a higienização dos ambientes, não pode deixar nenhum tipo de matéria orgânica, resto de folha, resto de lixo, resto de fruta que fica no quintal, isso tudo atrai e facilita a reprodução do mosquito. Certo. É nesse tipo de material que o mosquito se reproduz. Então tem que deixar tudo limpo. Para os cães, em especial, é possível usar a coleira. Existe uma coleira, só tem uma marca no mercado por enquanto, mas é uma medida. E junto com a coleira é possível usar repelente em spray normal. Usar medidas como aqueles inseticidas Puron, né, em cães. E principalmente, assim, vigilância. Tem um hábito muito complicado de muitas pessoas, isso não é só de Campo Grande, isso é geral, de criar suas galinhas no seu quintal. Certo. E a galinha sozinha já produz bastante matéria orgânica. Né? Já deixa as suas fezes no ambiente, as penas e tudo mais. E o mosquitinho também suga o sangue de galinhas. Porque a temperatura é mais alta e para ele é ótimo isso. Certo. Só que onde tem mosquito e tem galinha, também tem pessoas, também tem cachorros. Então esse mosquito pode sobreviver por causa da galinha e infectar outras pessoas através da picada. Ou animais mesmo, né? Infectar os cães. Então a gente tem que ser vigilante. Tirar todo tipo de sujeira possível. Né? Um dia me perguntaram assim, mas quantas vezes eu preciso limpar meu quintal? Eu falei, olha, todo dia. Né? Exatamente, é um trabalho constante, não é uma vez ou outra, não, de forma alguma. Né? Se a gente consegue combater leishmaniose, eu acredito que a gente combate dengue e várias outras doenças transmitidas por mosquitos, né? Com certeza. Certo. Não, esse projeto ele é fundamental, porque a gente tem ouvido falar muito e não entende, sabe exatamente o que é. E muita gente ainda não sabia que é uma zoonose, ou seja, transmitida do animal para o ser humano para o animal. Então é um caminho de duas vias, aí, de mão dupla. Então a gente tem que ter um cuidado realmente muito grande com isso. E me fala uma coisa, Juliana, se a pessoa quiser ter mais informações, onde que ela pode entrar em contato? Como é que pode fazer? Tem o nosso blog, né, que é o leishinão.blogspot.com, leishinão sem acento. Né? Além do blog, pode ser acessada a página no Facebook, que é facebook.com/leishinão. São essas duas vias online, mas pode ser o contato telefônico lá na universidade, para quem não tem internet, né? Tem o 3345-3601, que é o nosso telefone geral lá na Universidade Federal. E o contato por e-mail pode ser juliana.galhardo@ufms.br ou, sei lá, aparece lá no FMS, a gente senta, conversa, tira dúvida. Né? Tem algumas escolas que já participam do projeto, mas a gente aceita participar em todo tipo de comunidade. Né? Acho que informar é o nosso trabalho. Com certeza. Olha, antes até de encerrar esse bate-papo aqui, que a gente gostaria de conversar muito mais, e vai ter outras oportunidades com certeza, Juliana. Ela trouxe também um assunto, já tinha conversado comigo, que nós vamos abordar numa outra oportunidade, com certeza, que também está gerando muita dúvida. Essa aí mais especificamente, pessoal do campo, pessoal que trabalha com cavalos, seja na criação, seja para a lida, que é a doença influenza equina, que é gripe dos cavalos. Eu vou até mostrar, pedir para o Rony. Rony, por favor, vou até abrir esse folheto só para se ter uma ideia aqui, por gentileza. Aí. Que depois nós vamos abordar esse assunto que é de muito interesse. Até a Juliana falava para mim que às vezes as pessoas se confundem com outras doenças. Também aqui o diagnóstico tem que ser muito preciso,
para saber realmente que doença que tem para poder tratar da forma correta, e a gente vai ter uma outra oportunidade. A gente tem falado muito até ultimamente sobre cavalos, de leilões, enfim, de várias formas, e é importante que as pessoas tenham mais essa informação. Até quem já tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui, jornalismo@agrobrasiltv.com.br. Então mande nesse e-mail, jornalismo@agrobrasiltv.com.br, que a gente vai estar encaminhando para a Juliana, e ela vem aqui numa próxima oportunidade para falar sobre isso, sobre esse assunto especificamente. Juliana, gostaria só que você dissesse o nome da rapaziada que está com a gente aqui, dos acadêmicos que estão aqui, seus acadêmicos temos a nossa que estão equipe presentes aqui. Tem a Gabriela e o Antônio, que são os residentes lá da nossa, já são pós-graduandos, né? Já são veterinários. E tem a Dayara e o Lucas, que são alunos de graduação, bolsistas, né? Estão ativos no projeto, em todos os projetos, né? Que maravilha, hein? Parabéns, parabéns para vocês. E olha, eles estão loucos para dar entrevista, mas vai ser realmente uma próxima oportunidade, né? Vai ter oportunidade vocês darem entrevista, mas obrigado pela participação de vocês aqui, pelo trabalho que vocês estão fazendo junto à doutora Juliana, porque isso aí é fundamental, gente. Parabéns mesmo, tá? Juliana, muito obrigado pela tua participação, por essas informações. Nós também aqui estamos à disposição. Sempre que você tiver aqui algum assunto, você quer, Mário, eu quero divulgar isso que vai ser de interesse, não só do meio rural, mas que possa também ser de todos. Então, entre em contato, a gente vai estar aqui sempre à tua disposição. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e estamos à disposição também. Tá ok, obrigado. Obrigada.